Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vamos começar aqui o quinto episódio do nosso estudo sobre o plano perfeito. E recapitulando aqui um pouco do que já estudamos, né? Nós vimos que Deus decidiu criar céus e terra. E para viver e dominar a criação na terra, Deus criou um ser à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E claramente vimos que esse Deus criou esse ser para que ele e toda a sua descendência fizesse parte da sua glória, da glória de Deus, né? E assim decidiu se relacionar com esse ser. A intenção é que fossem todos como um só ser, que seria chamado de humanidade. E ele criou esse ser com a capacidade de escolha, né? E em determinado momento ele escolheu se afastar do seu Criador, esse ser, né? O ser humano, e arrependeu-se amargamente depois disso, mas a justiça já estava determinada por sua própria escolha. Porém, existe um porém, né? Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. E em seu plano perfeito já estava prevista a redenção a um preço muito caro. O Filho gerado pagou o preço da condenação dessa humanidade. E a partir da consumação, né, desse preço pago, né, passa a existir uma e somente uma oportunidade de livramento da sentença de morte eterna, qual seja a reconciliação por intermédio da fé em Jesus, o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. No episódio de hoje falaremos então sobre o processo de reconciliação do ser humano com Deus. Nesse processo, nós podemos dizer que existem 3 tipos de agentes. É cada pessoa individualmente como sendo responsável, né, por se reconciliar com Deus mediante sua fé em Jesus e consequente obediência aos seus mandamentos. O segundo agente é a Igreja de Jesus Cristo, que o representa aqui na Terra, para a qual, enquanto corpo de Cristo, tem a tarefa de trabalharem para promover a reconciliação dos seres humanos com Deus, através do testemunho e da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, assim como do ensino e discipulado, né, encaminhando cada pessoa que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador a ser agregada ao corpo e a amadurecer a sua fé. O terceiro e essencial agente nesse processo é o Espírito Santo de Deus, que desceu à terra e age de forma invisível na mente humana, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo e distribuindo dons espirituais para que atuem realizando boas obras na terra. Tudo isso faz parte do plano para que seja perfeito. O amor de Deus, que é eterno, mantém esse plano ativo até a sua consumação. Então, vejamos alguns textos bíblicos que nos ensinam sobre esse processo vital para nós, né? O da reconciliação com Deus. Primeiramente, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versos de 17 a 20, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vemos aqui nesse texto que Cristo, né, foi aquele que realizou o que era impossível para nós, né? Ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar, mas ressuscitou
e na sua ressurreição declarou sua vitória e determinou a nossa vitória nele. E quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo, né? O que está registrado lá no livro de Atos, capítulo 2, revestindo a sua igreja de poder e autoridade, a fim de que eles fossem agentes da reconciliação, né? Por isso Paulo afirma que Jesus nos confiou a mensagem, a saber, confiou a quem? Aos apóstolos e a todos os que se tornaram e se tornam verdadeiros discípulos de Cristo. Na carta aos Romanos também, Paulo escreveu, capítulo 5, versos de 10 a 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. É assim o plano, né? Então, digamos, eu me reconciliei com Deus mediante a minha fé em Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida, como alguém em quem posso confiar em qualquer circunstância. Tornei-me, portanto, discípula de Jesus. E passo, então, a ser uma reconciliadora de vidas também, uma agente da reconciliação, né? E assim acontece com qualquer pessoa que se torna discípula de Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos de 21 a 23, diz o seguinte: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vemos que a reconciliação com Deus nos transforma, né? Nós passamos a ter toda a condição de vencermos o pecado, nos tornarmos livres de qualquer acusação, portanto livres da condenação. O amor de Deus nos envolve e nos ensina a amarmos os nossos semelhantes, né? E desejarmos que eles também se tornem livres da condenação como nós. É assim que funciona. Tudo por amor, porque Deus é amor. Vejam só, na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 22, está assim escrito: Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? Jesus fez aquilo que não podíamos. Jesus entregou sua vida, levou sobre si os nossos pecados. Foi morto, mas ressuscitou porque foi vitorioso sobre a morte, né? E assim, Ele nos purifica, né? Mandou o Espírito Santo à terra para nos ajudar nesse processo de reconciliação e também de santificação, para que possamos amadurecer na nossa fé, conhecermos cada vez mais o nosso Deus, né? E os planos também que Ele tem para cada um de nós, porque dentro desse plano maior, né? Ele tem plano para cada um de nós. Nós fazemos parte dessa história da redenção, né? E assim sendo, eu quero fechar esse episódio. Hoje foi mais curtinho, né? Mas esses textos, eles falam por si só. E eu quero dizer a você que me ouve, receba também a bênção da reconciliação com o nosso Criador, o único e verdadeiro Deus, aquele que decidiu despir-se da sua glória enquanto filho gerado do Pai Celestial. Ele desceu à terra, se tornou como uma criatura humana, a fim de que redimir os seus semelhantes,
e abrir o caminho, o único caminho de reconciliação da criatura humana com o seu Criador. E a partir dessa reconciliação, fazê-los também se tornarem filhos e filhas de Deus, co-herdeiros com Cristo. Lembrando que se trata de oportunidade. E oportunidade é algo que tem seu tempo de vigência. Então, reconcilie-se com Deus agora mesmo. Como? Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fale com Ele isso, que você o recebe na sua vida. Abra o seu coração para Ele. Só Ele pode tornar isso possível para nós. E aí procure, uma expressão da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Procure uma comunidade que professe exatamente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode se reconciliar com o Pai Celestial se não for através do Filho Jesus. E na comunidade de irmãos você receberá apoio, ensino para crescer no conhecimento de Deus. Leia a Bíblia, a palavra viva e eficaz, pedindo ao Pai também que Ele faça compreender as Escrituras corretamente. Hoje está tão fácil, pelo menos no Ocidente, aqui no Brasil principalmente, como está fácil a gente ter acesso à palavra de Deus, pela internet. Você pode procurar, você pode gratuitamente encontrar a Bíblia, e em várias versões, inclusive, para que você possa ler e crescer no conhecimento de Deus. Eu creio que essa oportunidade, a oportunidade de reconciliação, está já com o tempo contado, os dias contados. Não falta muito tempo para terminar, não. Mas ainda está aberta, então não deixa passar esse dia para você, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Peço que deixe o like no canal para que também o próprio algoritmo possa distribuir essa mensagem, mais e mais, tá bom? E é isso, até o próximo episódio.